Eu sou a Thaís, eu sou de Foz do Iguaçu, sou fisioterapeuta, vim 3 anos regradamente e concluí a minha formação o ano passado. E esse ano fui convidada para ser o quinto elemento do grupo. E fico muito feliz com o convite. E aí, o nosso tema não é quem matou a Odete Roitman, mas será sobre a morte. Então, a gente trabalhou o livro Viver o Seu Morrer, do Kellerman, e o tema do nosso grupo é bem poético, que é Dançando com o Fim, uma jornada corporal. E o meu tema é Se a vida é uma dança, até onde ir na dança com o fim. Então, agora, pode passar, por favor. Escreveram no chat. Thaís, maravilhosa. Muito obrigada. Então, agora, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou passando algumas orientações para vocês e vou entregar um papelzinho para cada um. Eu peço que não abram, que faz toda a diferença, tá? Então, eu quero que vocês imaginem um dia bom. Mas esse dia bom é o seu dia bom. Pode pegar só um. Então, se vai ter chuva, se vai ter sol, se vai ser calor, se vai ser frio. Como que vai ser esse dia? Quero que vocês comecem a perceber aonde que vocês estão. Você quer ajuda para distribuir? Não, pode. Me ajuda que daí a gente vai. Que daí já um lado. Ui. E aí eu quero que vocês comecem a perceber o corpo de vocês. Nesse dia, como que vocês se sentem. Pegar? Se é uma sensação agradável esse corpo. Obrigada. Não abram. Ah, não, é um grandão. Muito parecendo. Pegou? Então, peguem. Todo mundo já se localizou no seu dia bom? Então, quando você está num dia bom, o que a gente espera? A gente espera que esse dia continue bom. A gente espera notícias boas, a gente espera que encontre pessoas que a gente goste. Mas nesse dia bom, pode passar, por favor. A gente, além de tudo isso, a gente recebe um envelope. E aí a gente tem a expectativa de abrir esse envelope. Então agora eu gostaria que vocês abram o envelope de vocês e percebam como o corpo de vocês vai receber essas palavras. Pode passar mais um. Acabei com o dia bom, não é? Às vezes, a gente está numa situação boa. E aí você recebe um diagnóstico. Então, como que o nosso corpo reage a isso? Qual que é o peso que essas palavras atingiram vocês? Porque você não sabe quando você vai receber esse diagnóstico. Você pensou na morte? Automaticamente? Ou você pensou em vida? Qual que é a sua palavra? Qual que é a sua palavra que eu te explico? Ó. Bronquiectasia é uma doença pulmonar que é como se vai se formando cavernas no seu pulmão. Então, em vez dele expandir, ele fica cavernoso, endurecido e forma muita secreção. Pode passar mais um. Você matou todo mundo, Thaís? Não, eu dei um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Todos os diagnósticos, todo mundo recebeu um diagnóstico. E todos eles têm essa sigla, que é DCNTS, doença crônica não transmissível.
Uma coisa é você falar assim, a gente passou por uma pandemia. E aí é uma pandemia que você tinha o medo da transmissão, então você não podia chegar perto de ninguém. Mas e quando é uma doença que não é transmissível? Aí o impacto é diferente. E aí você pensa assim, é um câncer, todo mundo recebeu diagnósticos diferentes. Então, alguns receberam realmente de câncer, mas outros receberam hipertensão arterial, diabetes, depressão, osteoporose, fibromialgia, doenças crônicas que vão acometer um corpo. No Brasil, quando você pensa, a primeira coisa que você pensa em falar de uma doença, um diagnóstico em morte, você pensa em câncer. Então, no Brasil, no ano de 2025, estima-se que 740 mil pessoas vão receber um envelope como vocês receberam hoje. Mas o de vocês é fictício. O que a gente às vezes não leva em consideração? Que quando essas doenças crônicas você considera qual é a mortalidade, ela, quando você pensa em Américas, ela é uma das principais causas. E ela pode chegar a 70% das causas de mortes no mundo e 41,8% de mortes no Brasil. Então, assim, você não está contando com violência, com nada. Você está contando só com doenças crônicas e o agravamento. E aí a pergunta é, e esse diagnóstico, como que ele é recebido? Se você recebe um diagnóstico de, olha, a partir de agora você tem diabetes, você não vai mais poder comer o açúcar. A partir de agora você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que perder peso. Como que você vai receber esse diagnóstico? Às vezes você vai ficar, mas é só um pedacinho, mas é só um pouquinho, mas eu sou jovem, eu ainda tenho 30 anos. Então, como que às vezes a gente leva em consideração esse diagnóstico? Pode passar. Então, para aliviar um pouco o clima de enterro, a gente vai contar agora com a fé da internet, para contar uma história para aliviar um pouco esse clima. Então, uma história um pouco mais lúdica. Mas enquanto isso, assim, o povo tá com uma cara saudável. Tô vendo, tá todo mundo corado, tá todo mundo. Pode. Acho que tem que dar o play. Tá todo mundo sobrevivendo com seu diagnóstico. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os 3 irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade.
Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a 3 vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais, partiram dessa vida. E aí estão. Essas são as relíquias da morte. Tá me ouvindo agora? Veja. Agora foi? Ok? Tá. Então, assim, muitas vezes a gente acha que dando palavras de incentivo, a gente vai estar fazendo o melhor que a gente pode. Mas muitas vezes a pessoa precisa daquela escuta e do acompanhamento, de a pessoa entender, olha, eu entendo que é difícil, estou aqui para te apoiar, mas estou sofrendo também.
Pode passar, por favor. Uma vez diagnosticado e posto naquele quarto de hospital, Ed tornou-se para a instituição somente mais um morrendo. Ele tinha de encarar o que toda pessoa morrendo enfrenta, uma situação em que sua atividade normal é interrompida e transformada em sua atividade de morrer. Ninguém fala sobre isso, mas as pessoas que estão morrendo acabam sendo mortas antes de morrer. São alienadas, cindidas da realidade social, são nossos mortos-vivos. Quando a gente fala de morrer, a gente tem que pensar no que é o morrer. Se é uma coisa abrupta ou se ele é um decorrer da vida. Tem uma frase, até eu cito mais adiante, que ele coloca assim: o nascer é o morrer da vida intrauterina. Então, quando você nasce, a vida que você tinha ali no útero, ela acabou. A partir do momento que você nasceu, você vai começar a morrer, porque assim, você vai entrar numa curva de crescimento e depois essa curva vai decrescer. Cada vez mais se fala em envelhecimento, mas em qualidade de envelhecimento. Então, antigamente, quando você falava em morte, você levavam as pessoas. Por que as pessoas eram levadas para os hospitais? Por que você tem essa cultura de que se a pessoa vai para a UTI, ela vai morrer? Porque quando, na evolução da sociedade, da medicina e tudo mais, as pessoas envelheciam e iam morrendo, a morte parou de ser, olha, você está encerrando um ciclo. Não, você está morrendo, vamos te isolar aqui, ó, que ninguém vai te ver, e ali você vai ficar. E aí entra nesse ponto. A pessoa que antes estava trabalhando, que estava estudando, que tinha toda uma vida, simplesmente ela é cortada e ela fica ali no leito da UTI. Se ela vai sair, não vai sair, é outra perspectiva, mas a vida não vai parar para ela se recuperar. E existem vários estudos que para um paciente crítico, que a cada dia de internação ele precisa de pelo menos 3 dias de reabilitação. Tem muitos pacientes críticos que nunca mais vão voltar à função completa. Então, tem vários estudos de pacientes que ficam internados na UTI e eles perdem tanta função corporal que eles não conseguem voltar a trabalhar, porque eles não vão mais ter o mesmo desempenho. E aí eles acabam demitidos. E aí entra um outro ciclo. Pode passar. Aí eu trago outros conhecimentos. Uma das questões do nosso grupo é que a gente tinha uma lista interminável de referências. Então, a gente tinha podcast, vídeo, música, livros, textos. Então, a gente nem deu conta de ler tudo que a gente colocou na nossa lista de referências. E eu trago para vocês um pouco sobre o cuidados paliativos. Não sei se todos conhecem, mas quero apresentar. Então, em 2010, eu iniciei a minha atuação como fisioterapeuta em uma UTI, e se passaram 15 anos. Nesses 15 anos, muitas coisas mudaram. Dentre elas, o conceito de que você chegava na UTI e tinha que ficar lá, catalado, parado. Não, hoje existe vida. Então, a UTI também é um lugar de vida, é um lugar de movimento, é um lugar de exercício, é um lugar que você não está lá só para esperar a passagem da morte. Às vezes você está ali para se recuperar de uma cirurgia, às vezes você precisa de um monitoramento, mas existe também a questão de até onde você vai nessa questão? Por exemplo, assim, até onde eu vou batalhar pelo tratamento? Onde eu vou insistir na cirurgia? Se eu tenho 90 anos, você acha que eu preciso fazer uma cirurgia do cardíaca que vai me dar 2 anos de vida e vai me deixar na cama nesses 2 anos, que pode encurtar para 6 meses? Então, entram questões que você começa a perguntar: até onde vale a pena você insistir nesse tratamento? Ou nessa busca desenfreada por uma cura? A morte é um dia que vale a pena viver. Esse é o tema de um livro, de uma paliativista, que é a Ana Cláudia, e ela fala justamente sobre isso. Não é que a pessoa, quando esgota as possibilidades de cura, que não tem mais nada para fazer, que você põe ela num canto lá, deixa ela apodrecendo até morrer. Ao contrário, sempre tem alguma coisa que você pode fazer. No Brasil, a gente não pratica a eutanásia. O que é a eutanásia?
A eutanásia é você abreviar a vida por questão de uma doença. Então, para seres humanos é contra a lei, para animais, dependendo do caso, é permitido fazer a eutanásia. O que se busca evitar? A distanásia, que é a implementação de medidas fúteis. O rim está parando porque a pessoa está morrendo. Vamos colocar hemodiálise. O pulmão está parando porque a pessoa está morrendo. Vamos colocar no ventilador. A pessoa não consegue se alimentar. Vamos passar uma sonda. Nenhum momento essa pessoa vai ser aquela pessoa que a família tem o convívio. Mas ela vai estar no apego. Porque a família vai entender o quê? Não, ela está aqui. Mas e para a pessoa? Será que realmente ela está ali? Aí eu te faço a pergunta: se fosse vocês gostariam de estar ali? Pode passar. No fim, quem decide até onde ir? Quando se inicia o processo de cuidados paliativos, não significa que a morte será imediata. A terminalidade da doença desses pacientes pode se prolongar por anos. Terminalidade não é tempo, é uma condição clínica que é consequência de uma doença grave, incurável e sem possibilidade de controle. É a questão quando você recebe um diagnóstico, quando você tem lá 30, 40 anos, que você tem um diabetes, você fala, eu tenho só 30 anos, um docinho de vez em quando não vai dar nada. Aí você vai piorando. Aí, você não cuida do teu diabetes, quando você tem 40, você vê que teu pé é formiga. Mas assim, você fala, é veieira, tô ficando velho. Aí você ignora. Aí um dia você vai lá e faz a unha, daí a manicure tira um bife assim, ó, fica um cortinho. Sangra tal ali, mas tipo, não dói muito, porque ele é meio amortecido, mas não cicatriza. Aí aquele corte que era para cicatrizar em 2 dias, não cicatriza em uma semana, não cicatriza em um mês, aí fica preto, aí você começa com uma necrose, aí quando você vê lá, você fala, mas fala, olha, então, a gente vai ter que cortar o teu dedão. Não vai mais usar a Havaiana, mas, né, vai dar tudo certo. E aí, quantas pessoas vai cortando? Vai cortando. Isso é um cuidado paliativo. Por quê? Significa que a pessoa não tem mais o que fazer, vai morrer semana que vem? Não. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Mas não vai ter cura. Mas ela pode ter qualidade de vida. Ela pode ter uma preparação para uma boa morte, uma morte sem sofrimento. Não significa que ela não vai viver 110 anos. Esses dias viralizou um vídeo de uma moça que colocou assim, meu avô em cuidados paliativos. Estava lá o senhorzinho lá, deitadinho, largado na cama, de sonda. Tá. Tava lá o senhorzinho largado na cama. 2023. Aí foi fazendo fisioterapia, 2025. O homem em cima do telhado. Significa que ele ia morrer? Não. Pode passar. Quando o processo ativo de morte começa, não tem nada que possa ser revertido, mas você pode dar respeito e dignidade. Quando a gente fala de envelhecer, a gente fala muito aqui de contato com o corpo. E aí a gente tem esse capítulo que é diálogos internos. Então, o Kahneman coloca assim, que é como se quando nascemos, não recebemos uma data para a nossa morte, mas a partir do momento que a vida é criada, ainda intrauterina, já existe a possibilidade da morte. Mas quando se fala de vida e morte, nada é garantido, apenas o viver o seu morrer. Eu coloquei essa imagem do conselho porque ele coloca assim, o corpo é como se ele fosse um grande conselho diretor, só que você tem que aprender a escutar ele. Às vezes seu intestino está funcionando bem, às vezes não está, às vezes falta ar, às vezes você cansa mais. Começar a olhar esses sinais. E aí ele cita assim, se o intestino fala, olha, para mim deu, fala para o cérebro, olha, para mim deu, estou pronto para morrer, e você não tem esse contato, esse diálogo interno, o cérebro se desespera. E ele fala, não, eu não vou estar não. E aí você começa
entrar num outro processo. Você começa a fugir, como se você foge da morte. Pode passar. Mas essa fuga, ela não existe. É inútil. Então, até onde ir no Dança com o Fim? Carlos Kellerman, maravilhoso, simpático. E ele coloca assim: não há espaço para falar sobre a morte com pessoas que não estão vivas em suas vidas. Viva o seu morrer sem medo. Faça suas escolhas, converse sobre a morte, movimente-se, faça exercícios físicos. Como diz o Kellerman, o exercício físico estimula a célula a querer a viver. Pode passar. Acho que é o último esse. E é isso, muito obrigada. Passei.